Nos últimos dias, o governo brasileiro aprovou a nova lei de exploração do petróleo. A proposta causou divergências e protestos dos principais estados produtores, que afirmaram serem prejudicados por uma emenda que impõe uma nova distribuição dos royalties do petróleo da camada pré-sal, uma faixa de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, que fica a 7.000 metros abaixo da superfície do mar do litoral sudeste. Se forem confirmadas as estimativas da quantidade de petróleo, o Brasil poderá se transformar futuramente num dos maiores produtores e exportadores de petróleo e derivados do mundo. Enquanto rola essa briga pelos direitos dos royalties, o que pouca gente sabe é que a história de exploração de petróleo no Brasil começou aqui em Alagoas, no ano de 1910. O médico e geólogo alemão José Gosch, conhecido também como Bach, proprietário de uma pequena fábrica de beneficiamento de xistos, tinha o sonho de implantar uma companhia de petróleo, mas isso ele só conseguiu realizar em 1918, quando achou no bairro do Riacho Doce um lençol de petróleo que para a época era considerado bastante para abastecer o Brasil. Mas Bach foi assassinado, interrompendo a busca de petróleo em Alagoas. Mais tarde, em 1922, Eutício Gama e Pinto Martins retomaram a iniciativa, mas Martins também foi encontrado morto misteriosamente em sua casa no Rio de Janeiro, quando estava prestes a assinar um contrato de exploração com os ingleses. Sua mala, contendo toda a documentação, estudos e contrato, desapareceu e nunca mais foi encontrada. Anos depois, em 1931, o alagoano Edson de Carvalho associou-se a Monteiro Lobato, Lino Moreira e outros para criar a Companhia Petróleos do Brasil, que foi responsável pelas primeiras perfurações. Mas só em 1936 eles conseguiram fazer jorrar no Poço São João de Riacho Doce o primeiro jato de gás natural no país. Só nas primeiras 3 horas de funcionamento eles conseguiram tirar mais de 200 mil litros de gás de petróleo. Mas para surpresa de muitos, depois da confirmação do petróleo, o mesmo governo federal que havia concedido a liberação para a exploração começou a persegui-los e determinou o fechamento do poço. Mas a luta para provar a existência de petróleo não cessou. Edson resistiu e trabalhava. Surgiram então as sabotagens e as primeiras ameaças de morte. O interventor federal em Alagoas, na época, determinou a ocupação militar e o fechamento da sonda. Edson Carvalho ainda conseguiu retornar à perfuração, mas já sem dinheiro, passou a trabalhar sozinho, sem recursos para qualquer material. Improvisou e fabricou ferramentas, porque não tinha dinheiro para comprar. Mas novamente, o poder público voltou a perseguir e fechou a última sonda e proibiu novas perfurações em busca do petróleo. Desacreditado e sem dinheiro, Edson deixou Alagoas e foi para Minas Gerais. Em 1958, lançou o livro A Descoberta do Petróleo Brasileiro, contando sua versão que nunca foi contestada pelo governo. Já viúvo, Edson Carvalho voltou a Alagoas, onde conheceu sua nova mulher, Dona Vicentina de Carvalho, com quem viveu até o final da sua vida. Quando eu conheci ele, não tinha um centavo para nada. E ele morreu muito preocupado com os filhos que ainda estavam começando a viver, né? E eu tenho certeza que eu fui heroína de criar esses filhos sem pai, sem ajuda só de Deus, entendeu? E eu queria que essa história viesse à tona, não interesse financeiro. Eu queria que o nome dele fosse por toda a vida lembrado. Porque daqui de Maceió, no estado de Alagoas, teve presidente, teve várias autoridades da alta patente, que foi alagoano, já morreram, alguns ainda estão vivos, não sei onde nem como, mas isso não podiam ter tirado dele, porque ele morreu de desgosto de tudo que ele fez pelo Brasil, e isso foi embargado desde a época. Até hoje não
tem resultado positivo e muita gente não conhece essa história. Geraldo Sampaio acompanhou de perto, na sua infância e juventude, as histórias e as expectativas do descobrimento de petróleo em Alagoas. E o petróleo jorrou aqui em Alagoas, nesta região. Graças a isso, a Edson de Carvalho, que foi colaborado por um alemão, por americanos que foram assassinados. Um no Rio de Janeiro, outro aqui na nossa região. E por Monteiro Lobato, que foi um grande amigo de Edson de Carvalho. Infelizmente, o Brasil é assim. Eu não tenho nenhum interesse político. Hoje não sou filiado a partido nenhum, mas sou amigo de Dona Vicentina há muitos anos. E gostaria de ver a minha terra com esse problema resolvido. Quero levar a descoberta de petróleo para outras regiões, mas Alagoas é a que é merecedora. Eu gostaria de dizer nesse momento, estou aqui porque é muito tempo que era para fazer isso, mas já também no meu fim de vida, eu estou aqui para dizer a Dona Vicentina, conte comigo, o que eu puder fazer eu farei em favor de Alagoas, em favor dos amigos, em favor do petróleo, em favor da senhora, em favor da memória de Edson de Carvalho. O mais interessante de toda esta história é que, mesmo havendo várias provas e relatórios de empresas especializadas no ramo de exploração sobre a existência de petróleo na região de Riacho Doce, a jazida nunca foi explorada e até hoje se encontra lacrada. Como se pode explicar a exploração na camada pré-sal a mais de 7.000 metros abaixo da superfície do mar e o esquecimento da reserva de petróleo em Riacho Doce?